Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha aí, mais uma notícia urgente sobre Thiago Almada. Thiago Almada acaba de recusar uma proposta milionária. Olha, uma proposta que envolvendo cifras assim exorbitantes, e ele recusa para poder ser jogador do Flamengo. Ele que ou joga em clube de ponta, conforme a gente já fala há 2 meses, ou ele joga em clube de ponta da Europa, ou vai jogar no Flamengo. Olha aí, os valores assustam. E mesmo assim, ele disse não. Nós vamos explicar tudo isso e muito mais para vocês. Léo Pereira, olha que coisa, hein? Tem jornalista aí garantindo que o Léo Pereira está de saída do Flamengo. Técnico rubro-negro pede, quase que implora por reforços, e a situação do Flamengo está meio nebulosa em alguns aspectos que nunca aconteceu. Desde 2013, quando houve a mudança e entrou a gestão da Chapa Azul, a gente não vê algo nebuloso dessa maneira acontecer, como aconteceu na notícia de ontem do GE, e que nós vamos trazer para vocês. Está na hora do BAP vir a público, se comunicar com o torcedor do Flamengo, explicar o que está acontecendo, porque ele mesmo sempre bateu no peito e disse que o Flamengo honrava os seus compromissos e é um clube de palavra. Bom, e a gente fica preocupado, né? A gente não quer voltar a ser o clube que um dia foi. Não vamos voltar, não, mas pelo menos que se comunique com o torcedor, para o torcedor entender o que está acontecendo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Galera, o like não custa nada, cara. É de graça, não paga nada. Eu vou pedir para você para deixar logo agora no início do vídeo. Mete o dedo no like aí, dá um apoio para a gente. Pô, eu conto com você para a gente poder ter conteúdos de qualidade, cada vez mais a gente se motivar em trazer notícias para vocês, exclusivas algumas delas, aqui no Família da Nação. Então, olha, mete o dedo no like enquanto o drone sobe. Depois do drone, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Galera, anda um disse-me-disse aí de saída de jogadores do Flamengo. Quem nos acompanha sabe que a gente já vem alertando há muito tempo, desde muito antes da parada para a Copa do Mundo, que o ambiente do Flamengo ele não é muito legal. Ele não é muito legal não entre os jogadores, mas entre os jogadores e o José Boto. E muitos jogadores do Flamengo desejam uma transferência. Alguns deles, transferências por questões financeiras mesmo, para o cara poder conseguir a independência financeira, e outros por causa do ambiente. Né? O Rossi pediu para sair, disse, inclusive ele disse lá em Portugal, que não garantia permanência. Ninguém perguntou isso para ele. E ele disse que não garantia a permanência dele no Flamengo. Cebolinha vira e mexe, diz que o ciclo dele no Flamengo acabou e continuam botando ele para jogar. O Everton Araújo, aí nesse caso são as duas partes. O Flamengo quer vender e o jogador quer ir embora. O Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, De La Cruz, cara, são todos jogadores. Léo Ortiz, jogadores que querem deixar o Flamengo. A gente queria entender o que está acontecendo. Por que que um clube tão estruturado, em que sempre tivemos uma penca de jogadores querendo jogar aqui, ninguém queria sair, e do nada, hoje a gente vê uma quantidade enorme de jogadores querendo deixar o clube. O que está acontecendo? Por que que o BAP mantém o José Boto? Mas tudo bem, eu não estou aqui para querer o tempo inteiro ficar criticando o José Boto, mas é muito preocupante. O Flamengo teve a sua base sucateada, vem contratando aí reforços. O Flamengo, inclusive, ia contratar um jogador do Sport, um volante, e tomou um balão do Cruzeiro. O jogador está desembarcando amanhã em Minas Gerais. E aí, você fala assim, o que está havendo? Essa diretoria não consegue contratar, gente. Não consegue contratar nem jogador para o Sub-20.
Assim, é muito preocupante, mas no caso do Almada a coisa está caminhando porque não é só o Zé Boto. Tem intermediários na jogada e que estão brigando, claro, porque eles recebem o deles, só que tem isso aqui também, que é algo que preocupa muito. Por isso que eu disse que o Zé Boto, perdão, Zé Boto não, o presidente do Flamengo precisa vir a público explicar isso aqui, cara. Isso aqui é um negócio muito grave. Flamengo alega reorganização financeira e suspende comissões e empresários vão à CBF. Associação de dirigentes usa exemplo para pedir para ser incluída no escopo do fair play financeiro. Quem não está satisfeito não faz negócio com o Flamengo, disse o presidente rubro-negro BAP. Cara, você arrumar um problema com empresários de jogadores de futebol nesse momento não é negócio. Um se comunica com o outro e na hora de você, na dividida, por exemplo, agora, o Flamengo contratando um jogador do esporte lá, o cara chega e fala assim, não, pro Flamengo não manda não, amigo. O Flamengo não está honrando com compromisso com os empresários. O Flamengo jogou o pagamento que tinha que ser até o final de 2026, vai jogar só para 2027. Final de 2027, um ano. E, cara, quem é que gosta, né, de uma situação como essa? É claro que tem clubes fazendo coisas muito piores. Se é pro bem do Flamengo, que o Flamengo faça, tudo bem. Mas, cara, cadê aquele clube organizado que cumpria com todos os compromissos e tal que a gente vê desde 2013? Alguém tinha que falar e explicar o porquê disso. E no Flamengo ninguém fala. Você não tem uma palavra oficial do clube para poder explicar para o torcedor o que está acontecendo. O torcedor está aflito, cara. O Flamengo não contrata ninguém. A primeira contratação deve ser a do Thiago Almada, mas o Flamengo precisa de outros reforços. O treinador do Flamengo, ele clama por reforços. Vocês viram a entrevista dele ontem? Um negócio de maluco, porque assim, as últimas 7, 8 entrevistas do Leonardo Jardim, ele fala que o elenco do Flamengo é muito curto e que tem jogadores que vivem no departamento médico, jogadores que se machucam muito, e aí ele tem que usar os miúdos. Os miúdos que ele diz são os jogadores da base, que ele entende que alguns deles não estão preparados ainda para essa carga de serem titulares. Então, assim, é preocupante. O Flamengo precisa de reforço e não são só 3. Principalmente porque o Flamengo vai vender jogadores. Hoje negocia com 3, mas já você tem que vislumbrar quais jogadores sairão. O Flamengo sabe quais sairão. Cara, o Flamengo tem De La Cruz e Saúl, que são 2 jogadores que não dá para contar. Inexplicavelmente, o De La Cruz não consegue jogar no Flamengo. Ele não joga no Flamengo. Não se sabe o porquê. Por que na seleção uruguaia, todas as vezes que ele entrou, inclusive um jogo como titular, ele jogou bem? Ele se salvou. Ele e o menino do Fluminense, lá, o jogador, o Canóbio, foram os 2 únicos da seleção uruguaia que jogaram bem em alguns jogos. E os outros todos muito mal. E o De La Cruz do Flamengo simplesmente está sempre machucado. O Jardim ontem disse que ele não tem nem previsão de retorno. E o Flamengo não vai fazer nada. Não vai se reforçar. Não vai colocar jogadores no lugares desses que não tem a menor condição. O Saúl não tem condições de jogar no Flamengo, gente. O cara não aguenta correr. Enfim. Outra preocupação é essa. Léo Pereira, cara, o zagueiro referência no Flamengo. Esse jornalista turco que é extremamente conceituado, tem mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais no total, só no Twitter são mais de 300 mil. Ele diz que o Besiktas avançou significativamente. Eu falei 200 milhões, são 2 milhões, tá? De seguidores. Só no Twitter são mais de 200, 300 mil. Besiktas avançou significativamente na transferência do zagueiro da seleção brasileira, Léo Pereira. E aí, cara, as notícias dão conta de que o Léo Pereira, ele deseja ir para a Europa para uma organização familiar, para poder ficar perto de suas filhas, né? Onde a filha dele mora lá, né? Junto com a esposa do Militão, né? Joga lá na Espanha, e ele quer ficar próximo da filha
e a Caroline ficaria próximo, né, também, com a filha dela, com o Militão, próximo do Militão, que é o pai da criança. Então, uma reorganização familiar pode prejudicar o Flamengo. Olha que loucura, né? E, cara, mas largar o Flamengo para ir para o Besiktas é também um negócio de maluco, né? Eu não faria isso, não, mas o Léo Pereira que sabe. E, cara, se o Flamengo perder o Léo Pereira, a gente vai ter problemas sérios. O Flamengo não tem um zagueiro canhoto que jogue naquele lado, e hoje o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo, né? Então, preocupa e preocupa muito. Segundo a imprensa, ele tá aqui, ó. Segundo esse jornalista, ele já está... o Besiktas avançou de forma significativa na transferência. E quando você ouve as entrevistas, você vê que os caras estão perdidos, não falam a mesma língua. Ontem foi perguntado ao Leonardo Jardim sobre a transferência do Léo Pereira para o Mônaco. E o Leonardo Jardim falou assim, ele vira para o assessor de imprensa Rodrigo Paiva, o Léo Pereira foi negociado? Eu não estou sabendo de nada. Foi para o Mônaco? Pô, mas o Mônaco eu tenho uma relação estreita, ninguém me falou nada e tal. Quer dizer, ele tá... Olha, o Leonardo Jardim vai acabar pedindo boné no Flamengo, hein? Se continuar dessa maneira, e a gente não tem mais o Jorge Jesus para poder ir atrás, não. É preocupante a situação do Flamengo no aspecto dificuldade de contratação. Dizem que o BAP está pressionando o José Botto para acelerar esse processo, mas o José Botto ele é fraquíssimo nessa situação de contratar jogadores, no contato, no convencimento de trazer o jogador para cá. Então o BAP tem que agir e colocar alguém no lugar dele. Se você tem um acordo com o empresário para mantê-lo no Flamengo, que você remaneje o José Botto de cargo, né? E coloque alguém para fazer esse trabalho, para negociar jogadores, a contratação de jogadores ainda nessa janela, que senão a coisa vai para o brejo. Eu estou muito preocupado, porque o Flamengo pode enfrentar o Cruzeiro numa decisão de Libertadores sem os seus dois principais jogadores, que são a Arrascaeta e o Paquetá. Eu avisei isso há muito tempo atrás. E ontem, o técnico do Flamengo confirmou isso, dizendo que o Arrascaeta pode demorar mais 3 semanas para poder voltar. 3 semanas é exatamente o jogo contra o Cruzeiro. Olha, complicada essa situação. Mas vamos falar de notícia boa? Vamos falar sobre Thiago Almada. Thiago Almada, essa notícia é urgente, uma notícia importantíssima. Tá aqui, olha. Thiago Almada recusou uma proposta milionária de 2,9 milhões de euros mensais do Al-Ahly, 5 vezes mais do que ele ganha no Atlético de Madrid. Vamos botar isso em real? O jogador em real, ele... Deixa eu pegar aqui. Ele ganha 3 milhões e meio. 3 milhões e meio é o valor que ele ganha lá no Atlético de Madrid, tá? Ganha esse valor. Lá no Al-Ahly, ele recusou o salário de 17 milhões e meio de reais por mês. Gente, é isso mesmo. Ele recusou receber 17,4 milhões por mês. E quanto que o Flamengo vai pagar ele? Que pague 3,5 também, 4 milhões de reais por mês? É muita diferença. Então, assim, o Thiago Almada, ele vem confirmar aquilo que a gente vem trazendo para vocês desde o início da Copa do Mundo, desde antes de começar a Copa do Mundo. Ele garantiu a dirigentes do Flamengo e ao seu empresário: eu só quero sair do Atlético de Madrid, e vou sair porque a torcida não me quer, o clube não me quer, para clubes de ponta da Europa. Se não for para jogar em clubes de ponta, eu prefiro voltar para a América do Sul, para perto da minha família. E aí o Flamengo é o clube que fez proposta para ele e proposta para o Atlético de Madrid.
Flamengo tem uma negociação, vou repetir aqui, fechada com o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros. Não acredite nessa história de 30 milhões de euros, não, tá? 20 milhões de euros em 4 parcelas. Essa negociação está fechada, assim como o River também fez essa proposta para o Atlético de Madrid. E o Flamengo tem o ok do Thiago Almada para jogar no clube, caso não venha uma proposta de clubes de ponta da Europa. E não adianta vir Al Ahly, Al Hilal, esses clubes aí do mundo árabe, porque ele não quer. Tem aí, surgiu na última hora, o oferecimento, segundo esse site turco, que o Thiago Almada foi sugerido ao Galatasaray. Só que logo depois o Galatasaray diz que não tem recursos para poder contratar o Thiago Almada e pagar o valor que o jogador quer e que, principalmente, que o Atlético de Madrid pede pela contratação do jogador. Por que o Galatasaray disse isso? Porque sabe que o jogador não vai para lá porque ele garante que quer jogar em clubes de ponta ou voltar para a América do Sul, brigar para ser campeão. Ponto. O Galatasaray briga só no campeonato turco. Não vai disputar uma Champions League, né, em condições de disputar absolutamente nada. Então, é amanhã, galera. Em contrapartida, por causa dessas propostas que podem aparecer pelo jogador estar na final de uma Copa do Mundo, é que a gente amanhã tem que cruzar os dedos, secar a Argentina e torcer para o Thiago Almada nem entrar. O ideal é nem entrar. E que a Argentina perca para que o jogador não seja mais valorizado e aí o empresário pedir um pouquinho mais, né? O Atlético de Madrid também, de repente, fala, pô, a gente já fechou e tal, mas agora o jogador é campeão mundial, porra, queria um pouco mais e tal. Então, para não haver problemas, já que a negociação está fechada de boca, temos que torcer contra a Argentina amanhã. Valeu? Mete o dedo no like aí. Peço a você, gente, esqueceu vocês, logo você, cara, esqueceu de deixar o like? Mete o dedo no like aí. Inscreva-se no canal Família da Nação, canal que vem falando de Thiago Almada há 2 meses. E muitos dizendo que era mentira. Teve um camarada aí, cara de pau, que disse num sábado passado, que a gente vivia falando de Thiago Almada, que era uma mentira, que era uma covardia, me esculhambou nas redes sociais. E já no dia seguinte, estava publicando notícias do Thiago Almada, porque viu que começou a ser publicado em vários veículos de comunicação e o cara é tão cara de pau que voltou atrás e aí disse, e nunca que vai dar crédito porque é o dono da informação, né? Então não aceita que a informação seja de nenhum outro. Então é lamentável algumas pessoas e pior são vocês que dão credibilidade. Aliás, ele não tem credibilidade nenhuma, mas que dão crédito e assistem ainda a esse tipo de pessoa que ninguém na imprensa esportiva do Flamengo, que cobre o Flamengo, gosta, porque sabe o tipo e o perfil de pessoa que é. Mete o dedo no like, se puder ajudar, clica aqui embaixo, hypando o vídeo para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.